Oi, gente, hoje eu vou ensinar uma coxa 3D, que eu fiz um pedaço, aí faz um nózinho aqui, ó, enfia a agulha é número 4, olha se dá pra ver, 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Na primeira corrente, um ponto baixo, xíssimo. Agora eu faço 3 correntes, 1, 2, 3. Uma laçada, vou fazer mais 2 pontos altos. 2 pontos altos. Com 3 correntes, vai formar 3 pontos altos. Faço 2 correntes, mais 3 pontos altos. Três pontos altos, mais 2 correntes, mais 3 pontos altos. 1, errei aqui, vou fazer de novo. 1, 2, uma laçada, 3 pontos altos. Aqui eu vou puxar aqui assim. Agora eu faço mais 2 correntes, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Puxo, aqui eu fiz, ó, um grupo de 3, 1, 2, 3, 4 grupos de 3 pontos altos. Faço 2 correntes e um ponto baixíssimo na terceira corrente. 1, 2, 3, aqui, ó, entre esses dois, aqui, ó. Ponto baixíssimo. Vou caminhar um ponto baixíssimo. Vou caminhar 2 vezes, 2 pontos baixíssimos. Aí cheguei no buraquinho, nesse buraquinho aqui. Agora eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Essas 3 correntes formam um ponto alto. Então, eu vou fazer uma laçada mais 2 pontos altos. 2, 3. 2 correntes, mais 3 pontos altos no mesmo buraquinho. 1, 2, 3. Uma corrente, uma laçada, no próximo buraquinho, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3, 2 correntes, mais 3 pontos altos no mesmo buraco. 1, 2, 3. Uma corrente, no próximo buraquinho, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntes,
mais 3 pontos altos, 1, 2, 3, uma corrente, no próximo, mais 3 pontos altos, 1, 2, 3, duas correntes, mais 3 pontos altos, 1, no mesmo buraco, 1, 2, 3, uma corrente, e vou fechar 1, 2 na terceira corrente com ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo, ó, 1, até chegar aqui nesse buraquinho, 2 vezes ponto baixíssimo. Aqui formou um quadradinho, ó, com 4 leques, 1, 2, 3, 4 leques. Agora vou fazer 3 correntes que formam um ponto alto. Vou fazer mais 2 pontos altos, uma laçada, 1, 2, com as 3 correntinhas, formou 3 pontos altos, 2 correntes, mais 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos no próximo buraquinho, 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, desmanchar aqui, fazer de novo, 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, 1, 2, 3, uma corrente, 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes aqui no leque, mais 3 pontos altos, 1,
3, uma corrente, 3 pontos altos, 3 pontos altos, uma, 2, 3, uma corrente, na terceira corrente, 1, 2, 3, na terceira corrente, um ponto baixíssimo. Ó, já fiz 1, 2, 3 carreiras. 3 carreiras, desde o princípio aqui, ó. 1, 2, 3. Vou caminhar até no meio do buraquinho aqui, ó, com ponto baixíssimo. 1, 2. Aqui 3 correntes. 1, 2, 3. Aí eu vou fazer 3 correntes, forma um ponto alto, mais uma laçada, mais 2 pontos altos. 2, 3, 2 correntes, uma, 2, 3, uma corrente, 3 pontos altos, 1, 2, 3, 3 pontos altos. Aí eu faço uma corrente, mais 3 pontos altos, uma corrente, aqui eu vou fazer 3 pontos altos, 1, 2, 3, mais 2 correntes, mais 3 pontos altos, 1, 2, 3, uma corrente, 3 pontos altos aqui, depois uma corrente, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos juntos no mesmo buraco, e assim adiante, até 5 carreiras, até a 5ª carreira. Aqui eu terminei aqui as 5 carreiras, aí. 5ª carreira. Aí agora eu vou fazer com azulão. 4, 5 correntes. 5 carreiras. Agora aqui, ó, coloco aqui entre o... Esqueci o nome desse negócio aqui. Esse leque aqui no meio, aqui, ó, no buraco, eu faço 3 correntes. 1, 2, 3. Depois eu faço mais 2 pontos altos. 2, 3 pontos altos. Esse aqui saiu errado, vou desmanchar. 2, 3 pontos altos. Que eu faço um leque inteiro não, só metade. Uma corrente, 3 pontos altos,
3 pontos altos, embolou aqui, ó, 3 pontos altos, ó, uma, olha, uma, desmanchar aqui, fazer de novo, duas, três, uma corrente no próximo buraquinho, 3 pontos altos, e 3 pontos altos, uma, duas, três, uma corrente, 3 pontos altos, três, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, duas correntes, mais 3 pontos altos no mesmo lugar, no mesmo buraquinho, uma, duas, três, uma corrente, 3 pontos altos, três, uma corrente, 3 pontos altos, três pontos altos, uma corrente, três pontos altos, uma, duas, três pontos altos, uma corrente, vou arrematar aqui, ó. Vou arrematar esse fio aqui. Enfiei entre o fio entre aqui, ó, 6 vezes. Agora depois eu corto. Aí eu continuo. Três pontos altos. Três pontos altos. Uma, duas, três, uma corrente, 3 pontos altos nesse último aqui no último leque aqui, ó, um,
2, 3, agarrou, 3 pontos altos, e de novo, tá desfiada essa lã, por isso, pronto. 3 pontos. Agora eu vou arrebentar e vou arrematar. Pronto. Agora, aí fiz até aqui só. Comecei aqui, ó, na metade. Aqui não fiz, não. Pronto. Agora, vou fazer com verde. Que eu fiz 3 pontos altos. No terceiro aqui, ó, verde claro. Vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Puxar aqui. No próximo, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente. 3 pontos altos, 1, 2, 3, uma corrente, 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 1, 2, 3, 2 correntes, 3 pontos altos no mesmo buraco, que aqui é um leque que eu vou fazer, 1, 2, 3, uma corrente, 2 pontos altos, 3, uma corrente, 1, 2, 3, uma corrente, no próximo, 1, 2, 3, uma corrente, 1, 2, 3, uma corrente, 1, 2, 3, pronto. Agora aqui no último, aqui ó,
Aqui eu fiz 4 correntes. Eu vou fazer 4 correntes aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E vou pegar no último ponto alto. Tem 3 pontos altos aqui no último. Vou fazer um ponto alto. Pronto. Vou arrebentar e rematar. Agora vai continuando assim, ó. Com o verde, aqui eu fiz 4 correntes. Você vai fazer 3 correntes, 2 pontos altos. Laçar, um ponto alto, 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos. Vai seguindo com o verdinho. Aqui. Na outra, vai fazer 4 correntes com outra cor. Que é a outra cor. É o verdinho, já falei. Outra cor que é o preto, vai fazer com preto. Vai fazer 4 correntes, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, e no final 4 correntes e faz aqui no último ponto alto, um ponto alto. E vai seguindo assim, até completar as 9 cores. Aí quando completar as 9 cores, vai ficar assim, ó, 9 cores, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, o amarelinho, tá vendo? Ó, vai ficar assim. Aí agora eu vou ensinar a emendar. Vou ensinar a emendar com o bege. Eu já fiz um aqui, ó. Um quadro aqui. Todo já com o bege. Um quadro. Agora eu vou pegar o outro quadro. Esse é o azul. Ah, tem outra coisa. Você vai fazer quadro azul e vermelho assim, ó. Vermelho também 5 carreiras. Mesma coisa do azul, 5 coisas. E aqui vai ser a mesma cores aqui. Aí eu vou intercalando, vou fazendo assim. Vou emendar. Eu já fiz aqui a carreira toda, contornei com o bege. Agora eu vou pôr assim o bege e vou contornar. Aí eu vou colocar o vermelho com a linha bege, a lã bege. Não, aqui tá errado, né? E aqui, ó, virado assim, ó, vai ficar assim. Aqui eu vou contornar com bege. Eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3 correntes. Chega para essas cores. 3 correntes. Vou fazer mais 2 pontos altos. As 3 correntes formam um ponto alto. 2, 3 pontos altos. Isso mesmo. 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos. Vou fazer até aqui, ó. Até aqui. 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, vou achar aqui 2 que deu errado, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, duas, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos,
uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, agora chegou aqui no leque, 3 pontos altos, uma, duas, 3 pontos altos. Aqui eu não vou fazer corrente não, para mim emendar aqui.